Livro Reconhecer o Enviado de Deus, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: Apóstolos, enviados de Deus no Novo Testamento. Meta de hoje: leitura das páginas 42 a 45. O chamamento dos 12 apóstolos. Como o primeiro apóstolo do Novo Testamento, Jesus foi enviado por Deus à Terra para cumprir a obra mais difícil e importante, a redenção, morrendo na cruz para salvar-nos. Não era qualquer pessoa que poderia cumprir essa tarefa. Por isso Jesus, durante toda a sua vida humana, teve um viver perfeito, para então morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Aos 30 anos de idade, Jesus começou seu ministério terreno. Lucas 3:23. Ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9:35. Ao fazer isso, Jesus via a situação real das pessoas e como elas precisavam de ajuda. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículos do 36 ao 38. Ele disse isso a seus discípulos, aqueles que o acompanhavam em seu ministério, e aprendiam com ele. Aqui ele mostra a seus discípulos que eles continuariam sua obra, que eles eram trabalhadores da seara. Logo após ter dito isso a seus discípulos, Jesus escolheu 12 dentre os que o acompanhavam e nomeou-os como apóstolos, que, como vimos anteriormente, significa enviados. Mateus capítulo 10, versículos do 1 ao 8. Jesus precisava de cooperadores, principalmente para continuar a obra após sua ressurreição e ascensão. Esses 12 apóstolos foram enviados pessoalmente por Jesus para fazer o mesmo que ele fazia: pregar o evangelho do reino, expelir demônios e curar as pessoas. Eles têm um lugar especial na Bíblia e na história. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28. Também podemos ler algo sobre os 12 apóstolos no livro de Apocalipse. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14. Judas Iscariotes, que era um dos 12 apóstolos, perdeu sua porção, pois traiu Jesus, conforme está registrado no livro de Atos. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Atos capítulo 1, versículos do 15 ao 20. A principal exigência para que alguém tomasse o lugar de Judas era que ele estivesse acompanhando o Senhor Jesus desde o começo de seu ministério, quando ele foi batizado por João, e fosse junto dos discípulos uma testemunha da ressurreição do Senhor. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Bársabas, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Atos capítulo 1, versículos do 21 ao 26.